Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Então baixe já o OneFootball para você receber as notícias, as informações. Você pode acompanhar lances ao vivo da Comebol Libertadores. Tá passando uma partida, você quer rever um lance, tá querendo ali ver um lance, um golaço, uma boa defesa, você entra no aplicativo, os lances ao vivo, cara, de graça. O link está na descrição do vídeo, você faz o download, tem aí o OneFootball e acompanha lances ao vivo da Comebol Libertadores aí na palma da sua mão. Bom, galera, vamos falar um pouco sobre esse Flamengo, que o departamento médico do Flamengo tá ali esvaziando, né? O Vitor Pereira tem algumas soluções pro jogo contra o Vasco. Vasco, hein? Rapaz, aquele circulou muito, né, aquele vídeo do Pelé, né, do ABC, né, toda criança tem que ler e escrever. O ABC, importante nós decorarmos o abecedário, né, não apenas as 3 primeiras letras, né, o ABC. E aí tem esse confronto contra o Vasco e tal. Então vamos falar um pouquinho, tem a volta do Felipe Luiz, o que implica diretamente, né, talvez como o Felipe Luiz vai ser utilizado, será que vamos relembrar, né, aquilo que o Felipe Luiz já fez? Então tem algumas situações que a gente pode falar interessantes aqui. Entre elas, começando pelo Everton Cebolinha, que inclusive o próprio Vitor Pereira havia falado na coletiva de imprensa após o jogo que havia essa possibilidade do Everton Cebolinha ser testado, né? Acabou, né, se confirmando, ele foi observado, foi testado ali como esse ala pelo lado direito. Quem assiste aqui o canal já tem um tempinho, desde que o Everton Cebolinha veio pro Flamengo, que nós analisamos ele no futebol português, o Everton Cebolinha chegou a fazer essa função. É verdade que ele jogou mais pelo lado esquerdo, cumprindo essa função meio que ali como um ala, um jogador bem mais aberto ali pelo lado esquerdo, tendo responsabilidades também defensivas, era mais pelo lado esquerdo, mas pelo lado direito não é nenhuma novidade pro Everton. Ele chegou a cumprir essa função. A gente lembra um pouco mais do Everton Cebolinha trabalhando como um ponta direito, sobretudo na Copa América, ali o Tite utilizou o Everton Cebolinha pelo lado direito em algumas ocasiões, depois pelo lado esquerdo e tal, mas como ala jogou um pouquinho pelo Benfica, inclusive esse é o mapa de calor do Everton Cebolinha, onde dá pra gente ver um pouquinho, né, a gente vê algumas movimentações, foram poucas, mas jogou ali pelo lado direito. Pelos nomes, né, disponíveis que o Flamengo tem ali pra fazer aquela função, me parecia já ser uma consequência assim um pouco que óbvia até, pela, né, os desfalques e tal, que ele tinha de peças pro Everton cumprir aquela função. A gente não sabe se ele vai começar ou se ele será uma opção, porque o Wesley chegou ali a treinar, mas a gente sabe que o Wesley tá um longo tempo por ali. O que muda ali pelo lado direito, com o Everton Cebolinha, a função dele pro lado direito é que o Everton Cebolinha vai ser aquele jogador do fundo, ele não se sente tão confortável assim em fazer a diagonal, né, de trazer para dentro, diferente do lado esquerdo, onde na minha opinião o Everton ele é até mais inventivo, é mais um habitat natural dele, onde ele sai pelo lado esquerdo, ele sai para dentro. Pro lado direito, quando a gente tem observado, era um pouquinho mais burocrático, pela condição de não ter tanta confiança de trazer pro lado esquerdo, que seria o para dentro, onde está muito congestionado. Então já um Everton que saía até um pouquinho mais. Como um ponta direito, deu pra ver que ele conseguiu se virar bem jogando também pelo lado direito, mas como um ala pelo lado direito, a gente vê nitidamente que ele já tava ali um pouco desconfortável, natural, é uma outra função, né, mas ali dentro do que o Vitor Pereira tem ali, era uma peça que assim, era meio que clara pra gente já imaginar que seria o Everton Cebolinha essa aposta. Felipe Luiz. O Felipe Luiz, né, o departamento médico do Flamengo tá esvaziando, né, o Davi Luiz tá ali retornando e tal, e o Felipe Luiz, segundo o próprio jogador, está 100%. Ele próprio colocou na rede social dele, né, no Instagram, que tá ali retornando, voltando, 100%. Felipe Luiz, que praticamente, né, há muito tempo, né, não está 100%, como o próprio diz, ele finalmente, né, tava ali com problema na sola do pé e tal, e vai retornar. Felipe Luiz, que possivelmente será um reforço para o Vitor Pereira na primeira linha de defesa. Nós não veremos um Felipe Luiz como ala pelo lado esquerdo, lateral esquerdo, né, não tem essa concepção do time atual, então vai ser o Felipe Luiz, saindo como um defensor pelo lado esquerdo, muito parecido com o que nós vimos, né, há cerca de 3 anos, né, algumas temporadas atrás, com o Rogério Ceni. A lógica com a bola, ela é a mesma. O que vai mudar é possivelmente o comportamento do Felipe Luiz sem bola. E aí com a bola, inclusive que a gente já trouxe alguns vídeos falando sobre essa deficiência do Flamengo para sair a bola, é um ganho. Por quê? O Felipe Luiz é um jogador que tem a qualidade do passe curto, de associação curta, para dentro. Ele não é só aquele passador que vai dar aquele passe pro lado, né? Pro lado esquerdo.
ele também vai dar o passe para dentro, o que é necessário em algumas ocasiões, como a gente bem trouxe, na construção. Então o Filipe Luís, ele bem fisicamente, naturalmente, tecnicamente bem, ele acaba qualificando a saída de bola. Em contrapartida, no período sem bola, se ele se manter, né, com a linha de 3, a gente vai passar aquela prancheta que com o Rogério ele caía, voltava como lateral, mas ele seguindo na linha de 3 por dentro, precisa de ter um diálogo interessante, olha, presta atenção, precisa de ter um diálogo interessante com os outros zagueiros, sobretudo com o zagueiro que vai estar mais à frente, por dentro dele, num cruzamento do lado direito, porque ele vai ser o defensor do poste esquerdo, da trave, da segunda trave, o que é perigoso, porque ele não é um exímio, né, marcador de bolas aéreas, invertidas, então ali talvez precisaria de um diálogo. É interessante isso pra gente falar um pouco mais à frente, porque ele que vai defender a trave pelo lado esquerdo, a segunda trave, mas a gente vamos falar sobre isso. Então aqui, ó, relembrando o Filipe Luís do Rogério Ceni, vamos relembrar aqui. Tá aqui o Rogério Ceni, né, trabalhou no 4-2-2-2, também trabalhou no momento num 4-2-3-1, mas a ideia era a mesma. Isla, William Arão, um zagueiro, é porque passou Gustavo Henrique, passou Bruno Viana, Léo Pereira, né, Rodrigo Caio acabou se lesionando e tal, e o Filipe Luís. Essa era a disposição do Flamengo, disposição inicial. Quando o Flamengo tinha a bola, o Isla avançava, seria o que hoje é o ala pelo lado direito, né, o Mateuzinho, ele avançava, o William Arão caía pro lado direito, o que seria hoje o Fabrício Bruno, o zagueiro pelo lado esquerdo centralizava e o Filipe Luís caía pelo lado esquerdo. O Bruno Henrique que fazia o ala pelo lado esquerdo, quando o Bruno Henrique não curtia muito não, né, Bruno Henrique? Mas ele fazia isso aqui. Não gostava muito não, mas ele fazia isso aqui. Então o Filipe vinha pra cá. Mas o Flamengo perdia a bola, no mesmo momento o Filipe Luís dava um passo pelo lado esquerdo, o zagueiro também, o William Arão também, e aí o Isla tinha aquele corredor todo pra voltar. Era uma tarefa em alguns momentos árdua fisicamente, porque a partir do momento que ele também tinha que atacar, ele também tinha que voltar. E aí se sofresse, era aquilo, né? Isla tomando nas costas, não sei o quê. Era uma tarefa pra ele, tu vê que era o jogador que mais tinha, né, que campo pra retornar, era o Isla. Então esse aqui era o Filipe Luís. Com o Vitor Pereira, que é nesse 3-2, ponta bem, o ala bem aberto pelo lado direito, o ala esquerdo aberto pelo lado direito, dois jogadores por dentro, o Filipe Luís segue a mesma posição, é a mesma função, não muda nada na função com a bola. Contudo, sem a bola, se o Vitor Pereira não fizer essa jogada, né, dele retorna para a lateral esquerda, se mantendo, vai ter o apoio dos alas e aí ele segue nesse setor. O que eu cito sobre a questão do cruzamento desse lado é que ele vai estar na segunda trave. E o Filipe Luís, inclusive em jogadas aéreas, não é tanto assim a dele. Inclusive os laterais têm essa deficiência já praticamente por natureza, né? De defender bolas que sobem nas suas costas. O atacante normalmente faz muitos gols em bola... Há muitos gols assim, né? De bola invertida. Então é uma condição diferente. Agora, sem dúvida nenhuma, com a bola no pé, o Filipe Luís dá mais pluralidade nessa opção de passe. Porque ele dá conforto, ele dá esse passe também por dentro. O que é necessário e sai um pouco daquela questão um pouco mais óbvia, digamos assim, né? Thiago Maia, por exemplo, ele tava como zagueiro pelo lado esquerdo, né? E aí só tava encontrando o Ayrton Lucas. Teve um momento que o Independente Del Valle já entendeu, parou de acertar aquele, porque não tem a confiança de dar o passe por dentro. O Filipe Luís tem essa construção do passe por dentro. Não creio que o Filipe Luís será ala, por uma questão fisiológica, por uma questão física, de velocidade, por que o Vitor Pereira quer. Esses jogadores que jogam pelos lados, o Filipe Luís não faz isso, e nunca fez isso ao longo da carreira. Por dentro, como meio campista, não acredito que ele tenha essa dinâmica hoje para fazer. São muitas funções, como nos vídeos que a gente já trouxe. Ele apoia demais, é muito campo para percorrer. Talvez seja até mais... A exigência seja maior física até desse volante do que como era como um lateral esquerdo em trabalhos anteriores. Então eu acredito que será muito confortável, inclusive, para o Filipe Luís. E ele já está completamente adaptado a essa função, sempre encarando o jogo de frente, recebendo bola em lateralidade e jogando num espaço ali um pouco mais reduzido. Quando você tem a liberdade de fazer uma condução para os jogadores da frente abrirem espaço, aí é outra questão, né, de ocupação de espaço e tal, você pode. Então para o Filipe Luís eu acredito de verdade que seria extremamente confortável e uma memória tática que ele já fez praticamente com o Rogério Ceni com bola. Sem bola, que tem aquele ponto que deve ser visto. Beleza, galera? Então, um forte abraço pra vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau.